Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vanessa e hoje eu vou voltar com uma série de vídeos que faz tempo que eu não faço, que é praticando no sketchbook. Então a última vez que eu fiz esse vídeo, eu não sei se vocês vão lembrar ou se vocês assistiram, mas eu meio que fiz uma brincadeira de stop. Então se você não é tão novinho, você vai lembrar que essa brincadeira consistia em você escrever animais, frutas, enfim, qualquer coisa com determinada letra do alfabeto. E eu comecei fazendo com a letra A. Só que o que aconteceu? Eu usei um caderno com uma folha mais grossinha e foram desenhos que eu fiz bem simples, assim, só com um lápis B mesmo, assim, lápis B, lápis HB. E eu fiquei com dó de usar esse caderno com folhas mais grossinhas para desenhos tão simples. Então, o que eu fiz nesses últimos meses, né? Não lembro muito bem quanto foi, mas eu mandei fazer outro caderninho. Sim, outro caderninho, gente. Eu sei que eu tenho um monte de caderninho e que dificilmente eu vou conseguir, eu acho que ao longo da minha vida, preencher todos. Mas eu resolvi mandar fazer um caderninho, que é esse aqui, com o espiral aqui, com folhas offset, só que dessa vez, ó, eu coloquei uma folha preta mesmo aqui, e mandei fazer com folha offset 120 gramas, que é uma folha bem mais molinha, né? Então ela não é uma folha 180 gramas, que é o que eu mais gosto, só que folha de 180 gramas, para você fazer desenho só com lápis HB, lápis B, eu acabo tendo dó. Então eu fiz esse caderno para fazer uns sketches mais soltos, mais simples, sem me preocupar em colorir, em preencher. Eu tenho um outro caderno aqui também que eu uso muito, que é esse aqui. Só que esse aqui eu faço muitos sketches de figura humana. E esse aqui, ele é com folha 90 gramas. Só que já amassa bastante. Eu percebi que não é legal. Então, eu vou... E outra, esse aqui tem muitos estudos de figura humana. E não é algo que eu mostro no meu canal, porque tem muitos nudes. Então, eu resolvi fazer esse caderno mesmo pra ir fazendo estudos mais aleatórios. Então, eu posso estudar figura humana, animais, flores, enfim, o que eu quiser. E aí eu vou filmando para mostrar para vocês. Então vamos lá que eu vou estrear esse caderninho aqui com vocês. Só que diferente do último vídeo, que eu foquei em desenhar animais, elementos, objetos com a letra A, hoje eu vou desenhar meio que aleatoriamente mesmo, sem me preocupar muito, porque se eu for ficar muito presa em fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Esses dias eu tô um pouco não cansada de desenhar, mas cansada de fazer, sei lá, cansada de ficar presa. Então, eu tenho que fazer essa encomenda, eu fico 5 dias na encomenda. Eu tenho que trabalhar no administrativo e aí eu vou trabalhar no administrativo. Como eu já tenho coisas que são mais duras, eu quero usar esse momento para desenhar coisas diversas. Então vamos lá, que eu já me alonguei demais, eu já falei demais. E o que vocês querem é desenho, né? Então vamos lá. Então vamos lá, né, gente? Dessa vez eu resolvi colocar o espiral aqui pra ficar mais fácil. Eu acho que deve ser bem melhor com o espiral aqui. E aqui eu só coloquei uma folha mesmo preta Canson Colors, né? Pra fazer tipo uma capinha. E bom, vamos lá. Eu sei que eu tenho já vários caderninhos, mas gente, esses dias que eu tive um período assim de... meio que bloqueio. Quando eu fico assim meio bloqueada, eu gosto de começar um caderninho novo. E eu sei que eu já tenho vários caderninhos, mas... eu gosto sempre de colocar aqui uma folha craft, né? Vou colocar aqui do ladinho. Ainda mais que essa folha ela é bem mais lisinha. Essa folha também eu comprei lá na Lavoro, viu, gente? Já coloquei meu moletom aqui, que tá muito frio. Comprei lá na Lavoro 120 gramas. Bom, então, né, hoje na verdade é sexta-feira, dia 6, mas se tudo der certo, vocês vão ver esse vídeo no domingo, né, ou depois. E, gente, vamos comentar, né? Por que tá tão frio? Eu fiz a entradinha com vocês com a minha camiseta, mas já coloquei aqui meu moletom que eu consigo dobrar. E, bom, enfim... Uma coisa que eu tô querendo começar a desenhar, que eu já conversei com vocês, são folhinhas, plantinhas, enfim. Mas não é isso que eu vou desenhar agora, porque agora eu quero fazer uns desenhos de abelhinhas. Então vamos lá, né? Tô aqui com o meu caderno 120 gramas, o meu lápis de sempre
separei aqui 2 borrachinhas e é isso que eu pretendo usar hoje, viu, gente? Não pretendo fazer nada muito elaborado mesmo, só fazendo sketches. E aí, aos pouquinhos também, a gente pode conversar de coisas aleatórias. Então, eu gosto bastante de... Vamos tentar fazer não muito pequeno, né? Eu gosto bastante dessa folha offset que eu compro na Lavoro. De novo, né, gente? Eu sempre falo que não é publi, mas não é publi mesmo, eles nem sabem que eu existo. Infelizmente, eu adoraria receber um carregamento de papel. E não é publi, mas essa folha 120 gramas, qualquer, na verdade, folha dessas de offset, eu gosto bastante delas pra desenhar com lápis. Esse lápis aqui, eu acho, ele não tem numeração, né? Um lápis da Molin, mas eu acho que ele é um 2B. Ele é bem pigmentado, vamos dizer assim. E aí que vamos ver se eu consigo voltar a fazer mais desses vídeos aqui no canal, porque eu amo fazer esses vídeos. Mas eu dei uma pausa, né? Depois do Burptober, acabou exigindo muito da minha mão, do meu pulso, né? E aí eu fiquei bem dolorida e eu tive que dar uma diminuída nos desenhos. Agora eu já tô voltando. E aí me contem. O que vocês têm desenhado ultimamente? Eu sei que muita gente, assim, uma parte considerável dos meus seguidores que eu tenho aqui, porque são poucos ainda, né, gente? Tá? Estavam fazendo o Burptober, estavam desenhando muito pássaros, mas agora acabou e eu quero saber o que vocês têm desenhado ou então sentido mais vontade de desenhar nos últimos tempos. Eu tenho tido vontade de voltar a desenhar rostinhos, inclusive teve um vídeo aqui recente, né? Que eu tava desenhando rostinhos. E, na verdade, o que eu queria fazer agora era desenhar mais uns rostinhos, mas eu quero começar a usar esse caderno. E esse caderno, gente, eu quero que seja bem aleatório mesmo, assim, pra desenhar rostinho, animais, o que eu quiser. Porque, assim, eu me pego nas coisas e falo, ah, esse eu só vou desenhar tal coisa. Esse eu só vou desenhar tal coisa. E eu não sei se vocês também são assim. Se tem alguém aqui que faz muitos caderninhos e aí fica meio que se podando, sabe? Ah, eu tenho que desenhar isso nesse caderno. Eu fico me podando. Não sei por que eu faço isso. E temos uma reforma aqui, lógico, porque toda vez que eu decido filmar, a reforma, ela aparece. E aí que eu percebi que eu nunca desenhei uma abelhinha assim mais realista, gente. Nunca. Só mais fofinha mesmo. Então decidi aqui desenhar. Então, o que eu estava falando com vocês é que tá muito frio esses dias aqui. E eu acho que não é só em São Paulo, eu acho que em outros lugares também, né? Gente, essa semana tá muito gelado. Na verdade, fica frio de manhã. Aí na hora do almoço dá uma esquentadinha. Mas assim, conforme a tarde vai caindo, já fica muito gelado, muito gelado. Isso é uma coisa que me atrapalha. Eu tento não ficar reclamando. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que fica reclamando do frio e do calor. Eu odeio calor, eu não gosto de ficar falando isso. Porque, gente, as estações, elas são muito importantes, né, para a saúde do nosso ecossistema. Mas eu odeio frio, eu odeio frio. O frio me deixa triste, me deixa deprimida, me deixa brava. Às vezes eu fico brava, às vezes eu fico brava, irritada, querendo brigar. E aí eu percebo que é porque eu tô com frio, entendeu? E eu tô com raiva que eu tô com frio. E eu não gosto de frio. Frio atrapalha muito a minha produtividade, muito mesmo, assim. Isso é uma coisa que eu fui percebendo agora, nos últimos anos, que o frio me atrapalha demais, minha produtividade, leva a minha alegria embora, enfim. Mas, né, e eu sei que tem gente que ama frio, inclusive eu conheço muito mais pessoas que amam frio do que o calor. Porque quando eu falo que eu amo o calor, todo mundo torce o nariz.
Aí me contem o que vocês preferem. Eu gosto de calor. Calor, se eu pudesse, eu morava no Nordeste. E não em Natal, porque Natal venta. Um lugar que não vente. De preferência. É que todo lugar que tem mar, né? Que eu falei Nordeste, eu quero morar perto do mar, né? Mas Natal não. Natal, peraí, Rio Grande do Norte, é Natal. Natal não, porque faz vento, eu não quero vento. Uma vez que, tava tanto vento que eu tive que pôr uma blusinha. Eu queria, assim, morar num lugar que eu pudesse ficar 365 dias do ano de shorts, camiseta e chinelo. Então, esse, né, ou tênis, né, porque eu gosto muito de tênis. Mas, assim, eu gostaria de... Aqui eu errei. Eu gostaria de morar num lugar assim, que eu pudesse passar todos os dias do ano de chinelo e shorts. Esse é o meu sonho. Mas, né, sou paulista, eu percebi que eu passo mais dias de moletom do que de tênis. Inclusive, agora eu estou quase cogitando parar esse vídeo no momento e colocar mais uma meia. Praticando no sketchbook reclamação. Vamos reclamar do frio. Então, tô aqui fazendo a abelhinha, gente, bem de boa mesmo, assim. E vamos ver se eu consigo voltar a fazer esses vídeos toda semana. Talvez se eu fizer menos desenhos, né, eu me cobre menos. Eu quero fazer as coisas sem me cobrar. É difícil, né? Mas eu queria conseguir fazer as coisas sem ficar me cobrando. Mas a gente se cobra, não tem jeito, né? Eu acho que essa cabecinha não tá boa aqui. Outra coisa também que eu não tenho tido muita vontade de fazer muitos vídeos é porque agora que o meu tempo tá um pouco reduzido, quando eu desenho, eu tenho muita vontade de ficar vendo vídeo. Às vezes eu ligo a TV ouvindo podcast. E aí, gente, que não dá, né? A não ser que eu faça estilo Rabisque Fala, que eu consigo mais simplesmente filmar e depois colocar a voz em cima. Esses vídeos já não, né? Eu gosto de ir conversando, né? E às vezes tem dias que gente, a única coisa que eu quero é ficar bem quietinha, sem falar uma palavra e desenhar. O que é difícil, porque desde que eu tenho os papagaios, a gente tem que interagir com os papagaios. Então tá aí uma outra coisa. Se você quer ter um papagaio, saiba que se você é uma pessoa que gosta de passar horas do dia sem falar absolutamente nada, que era o meu caso, por incrível que pareça, eu tive que me acostumar a falar mais, talvez não seja o melhor pet pra você. Porque você tem que interagir com eles, você tem que cantar. Eu odeio cantar, eu sou péssima, não tenho ritmo, mas eu tenho que cantar, eu invento musiquinha. E assim, uma coisa que às vezes eu sinto falta é de poder ficar 4, 5 horas sem mover assim o meu lábio. Então isso não existe mais. Isso não existe. E eu acostumei a ficar mais falante, né? Tá faltando uma coisa aqui nessa aqui que é asa, né, gente? Difícil fazer esse rostinho, gente. Não tô conseguindo. Bem que ela tem um monte de pelinho, né? E agora? E agora que isso aqui tá muito comprido. Vamos diminuir. Viu só? Se ouviram a Filó cantando? Então, por que ela canta isso? Porque eu canto pra ela. Entendeu? E aí ela canta também. Isso aí também é uma brincadeira que eu faço com ela. Bem difícil, viu, gente? Desenhar a abelhinha. Também nunca desenhei, né? Ah, uma
coisa, depois que eu comecei a usar essas minhas borrachinhas que eu tenho decoradinhas, né? Porque eu comprei essa aqui, na verdade, faz tempo, da Molin. E aí eles me mandaram outras, aí eu comecei a usar, né, pra fazer os vídeos. Eu não senti mais necessidade de usar limpa-tipos, porque essa aqui, ela já é mais suave. Então eu consigo, se eu não apertar, eu consigo tirar não o desenho inteiro. E aí não machuca o papel. Então eu tô usando essas borrachinhas em vez do limpa-tipos. Inclusive o meu limpa-tipos, aquele que eu usava direto, ele tá aqui em algum lugar. Mas, ai gente, cansei de ficar usando, fica tão melado. E aqui eu acho que não vai caber direito a asinha, mas tudo bem, porque é só um sketch, gente. Isso aqui é um estudo pra eu tentar entender um pouquinho como é que é a abelhinha, né? Porque eu já desenhei muitas abelhinhas, mas eu desenho sempre mais estilizadinho. Então também quando eu uso assim um papel mais simples, que não é tão grossinho, o que na verdade também, gente, não tem muita diferença de preço, tá? É um pouco mais barato só que o de 180 gramas. Mas na minha cabeça eu me cobro menos, assim. Não que eu me cobre muito nos meus cadernos. Ultimamente, como eu fiz vários e eu compro de quantidade, isso melhorou muito. Mas antes eu me cobrava assim. Mas isso é bom de você comprar papel em quantidade e fazer vários caderninhos, porque você não se cobra mais. Tem um monte de caderninho, você vai usando. Aí, você fez uns desenhos muito feios, aí você desanima do caderno, aí você troca. Aí depois você lembra do caderno e volta. E aí você já tem tantos cadernos que você não fica assim com preciosismo, sabe? Eu não vou negar que eu até tenho ainda um preciosismo, mas depois que eu mandei, que eu comecei a fazer os caderninhos, esse preciosismo eu acho que diminuiu uns 70%. Super indico. Eu sei que tem gente que gosta de comprar caderno, mas acho que a gente fica muito presa a fazer tudo bonito. E, gente, o desenho não é assim, né? Lógico que eu quero fazer desenhos bonitos, lindos, maravilhosos, mas vocês têm acompanhado aqui que muitos ficam assustadores. E tudo bem. Não tem jeito. Ninguém é perfeito, gente. Frases motivacionais. Esses vídeos sempre ficam assim mais motivacionais, né, gente? Nossa, que legal, que eu acho que tenho a linguinha dela aqui, mas eu não tô enxergando direito. Deixa eu abrir uma nova guia. Ai, aí fica pequeno. Ai, que coisa mais linda, gente. Parece um container aqui. A natureza é perfeita, né? Eu tenho caminhado quase todos os dias. Eu tenho caminhado bastante. Eu sempre gostei de caminhar. Inclusive, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas quando eu trabalhava nos bancos que eu trabalhei, eu sempre fui a maioria, eu geralmente ia de transporte público. E o que eu fazia? Eu sempre descia antes, tipo 1 ponto, 2 pontos, ou às vezes eu pegava. Uma época que eu trabalhei no HSBC, eu trabalhava lá na Vila Leopoldina. Acho que muita gente deve conhecer. Trabalhei lá bastante tempo. E eu ia de trem. Ai, gente, nem tenho o que falar do trem, porque era super vazio, super confortável, muito melhor que metrô. E tecnicamente, né, eu teria que pegar um metrô, um trem, e depois pegar um ônibus, que era mais de acho que era 1 quilômetro, né? Ou 1 quilômetro, a sede lá do HSBC, sede, escritório, sei lá. E todo mundo que ia de trem pegava ônibus, eu ia a pé, sempre fui a pé, então sempre gostei de caminhar. E sempre gostei. E eu parei um tempão, assim, de caminhar, que é uma coisa que eu amava fazer. Eu meio que, sei lá, eu só queria ficar em casa. E aí, eu comecei a caminhar. Então, todos os dias eu acordo bem cedo.
E aí eu vou caminhar e eu caminho, tô tentando fazer por volta de 5 quilômetros por dia. Já fiz bem mais e já fiz menos também, né? Não tô tentando não me obrigar a fazer uma quantidade exata. Mas eu tenho caminhado muito e aqui perto de casa é bem arborizado, né? Tem algumas ruas que são muito arborizadas. E só que agora eu fico prestando atenção, assim, nas árvores, nas aves, nos insetos. É tão gostoso. Então, se você tem andado estressado, eu recomendo fortemente que você comece a fazer caminhadas diárias. E se tiver um parque perto da sua cidade, melhor ainda, porque é comprovado cientificamente que quando a gente entra em contato com a natureza, por mais que a natureza seja meia dúzia de árvores num quarteirão, já é alguma coisa, a gente se sente muito mais calmo e feliz. E eu tô falando hoje de coisas bem aleatórias, né? Geralmente nos vídeos, acho que eu falo esses vídeos e o Rabis que fala são coisas bem aleatórias. Não fico falando de material não, porque eu já falo nos outros, né? Agora, falando de material, uma coisa que eu preciso fazer é fazer um vídeo ou live usando os tal dos Prismacolors, né? Mas eu não tive ideia, nem vontade de fazer nada, viu? Ai, tem uma patinha aqui, gente, esqueci. Tô vendo que tem alguma coisa faltando. Vou fazer uma patinha aqui, que eu esqueci dessa patinha. Como é que pode esquecer dessa patinha? Mas pra gente tentar entender a estrutura do bichinho, bem difícil, as patinhas são bem diferentes. Será que são 6 patinhas? Será que é isso? Eu confesso que eu não parei pra olhar, né? Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou fazer desenho, por exemplo, eu gosto de fazer os sapinhos, né? Quando eu comecei a desenhar os sapinhos e eu percebi que era uma coisa que eu amava desenhar, o que eu fiz, gente? Eu peguei vários desenhos, ilustrações e estudos, assim, de biologia mesmo, para ver o corpinho, várias ilustrações e fotos do esqueleto do sapinho, para entender como é que é o pezinho, como é que é a mãozinha, como é que fica a coluninha do sapinho. Então, se você quer começar a fazer muitas ilustrações, por exemplo, eu quero começar a fazer ilustrações de abelhinha, então eu vou criar um personagem de uma abelhinha. O que você tem que fazer? Você tem que pegar muitas fotos, muitos estudos, você tem que pegar tudo. No caso, a abelha não tem esqueleto, né? Mas você tem que pegar todos esses estudos que mostra como é que é por dentro, né? O corpinho da abelhinha, para você saber exatamente como funciona e começar a estilizar. Uma coisa que eu falo que eu gosto muito de fazer o sapinho é que se você for ver o esqueleto do sapinho que eu uso para fazer as ilustrações, ele é parecido com o nosso, então fica mais fácil estilizar e colocar o animal, humanizar o animal. Já, por exemplo, humanizar uma abelhinha, eu acredito que seja extremamente mais complicado, porque é totalmente diferente. Então, sempre que você quiser fazer umas ilustrações mais humanizadas, faz isso. Estuda bem o animal antes, sabe? Guarda várias fotos, várias ilustrações científicas para você entender como o bichinho funciona. Gente, então é isso por hoje. Então é isso por hoje, gente. Então fiz aqui estudo de 2 abelhinhas. Não vou continuar filmando para não ficar muito comprido, né? Muito longo. Então fiz essa abelhinha aqui. Tava mais difícil. Depois que eu fiz essa aqui, agora eu acho que os próximos estudos vai ficar um pouquinho mais fácil de entender a anatomia dela. E é isso, aí vamos ver se eu consigo fazer a próxima semana, se eu faço mais abelhinhas ou se eu faço mais algum inseto, ou se eu vou preencher esses dias aqui, não sei, porque eu quero preencher o máximo de folha que eu conseguir, mas também não quero ficar me pegando a fazer desenhos tão pequenos pra caber na folha, não, né? Porque, gente, é uma folha bem mais simples. Inclusive, depois que eu virar, vocês vão ver que atrás, mesmo usando só grafite, ó, ficou tudo marcado. Então vai ser uma folha que eu não vou ter dó nenhuma de usar. E isso é ótimo, isso é muito bom.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Praticando no Sketchbook. Vamos ver se eu consigo voltar a fazer com mais regularidade. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos que gostam de esboçar, de desenhar, de rabiscar. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim, pra gente ir papeando. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!